Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar um pouco a respeito de diferenças entre espadas voltadas para corte e espadas voltadas para estocada, tá? Especialmente inspirado num vídeo do Johnny, do Academia da Espada, né? Falando sobre a diferença entre um sabre e uma rapieira, né? Qual das duas ele preferiria para um duelo, tá? Bom, e existe essa diferença entre espadas voltadas para corte e espadas voltadas para estocada, né? No entanto, a gente sabe de duas coisas. Primeiro, que a estocada ela costuma ser mais letal, tá? Então, um pouco de penetração de uma lâmina no tórax, no abdômen ou na cabeça, no pescoço, tem uma grande possibilidade de provocar um ferimento muito grave e possivelmente mortal, tá? Enquanto que um corte ele precisa ser um golpe mais extenso, né? Para conseguir destruir uma quantidade grande de tecidos e vasos sanguíneos para conseguir ser letal, tá? Então acaba que é mais perigoso receber uma estocada do que um corte, tá? No entanto, o outro ponto que a gente percebe é que ao longo da história e através do mundo, a maior parte das espadas eram voltadas para corte e estocada, ou então apenas para corte, tá? Com alguma capacidade de estocada, mas visivelmente voltadas muito mais para corte do que para estocada, enquanto que espadas focadas muito mais em estocada acabam sendo um pouco mais raras, né? Existem poucos exemplos, especialmente aí o caso da rapieira, que é mais famosa, tá? Então, poxa, se a estocada ela é mais letal, ela é mais perigosa, todas as espadas teoricamente deveriam ser focadas para isso, né? Ser lâminas compridas, voltadas para a estocada, com pouca capacidade de corte. Mas não é bem isso que aconteceu ao longo da história, tá? E especialmente em cenários de guerra, né? Espadas que foram empregadas no campo de batalha, como a katana, ou como a espada longa europeia, né? A espada bastarda, e outros tipos de espadas da Europa também, essas espadas tinham capacidade de corte, tá? Poxa, por que não é tão vantajoso assim se ter uma espada focada apenas em estocada? Se a estocada ela é mais letal, ela acaba causando ferimentos mais graves. É basicamente por conta de onde estão os alvos que essas espadas buscam, tá? Então, vamos assumir, por exemplo, que essa espada aqui ela fosse uma espada com um perfil voltado apenas para a estocada, que ela não tivesse capacidade de corte ou tivesse uma capacidade muito baixa de produzir um corte significante. Enquanto aqui eu tivesse uma espada capaz apenas de cortar, né? A katana é capaz de estocar, estoca muito bem inclusive, né? Mas vamos fingir que essa espada só cortasse e essa aqui só estocasse, tá? Os alvos são diferentes e estão posicionados em distâncias diferentes, tá? Então, no caso de uma espada voltada para a estocada, geralmente os alvos principais são o tórax, o abdômen e a cabeça, talvez o pescoço, né? Então, é uma espada que ela tem que chegar até o meu corpo e penetrar, né? O alvo dela está abaixo da minha pele. Isso também vale para a espada de corte, né? Mas, no entanto, são alvos diferentes, tá? Então, essa espada teria que chegar até o meu corpo e avançar um pouco mais para conseguir atingir algum órgão importante, né? Isso faz com que o outro usuário esteja aqui, se eu estender o braço, eu chego na guarda da espada, né? Então, tem que chegar muito próximo para conseguir fazer com que a ponta atinja o meu corpo e atinja o alvo que está sendo buscado com aquele ataque, tá? Com a espada de corte, os alvos são outros, tá? Então é muito comum se ver em sparring, por exemplo, onde o pessoal emprega espadas de corte, golpes contra o braço, tá? E o golpe contra o braço ele é muito importante porque ele consegue incapacitar o inimigo, ele consegue desarmar o adversário através de um ferimento grave na mão ou no antebraço, tá? Então, só para se exemplificar aqui, digamos que essa espada estivesse na mão de alguém tentando atacar o meu rosto, né? Aqui eu consigo alcançar
o punho da espada e a ponta não chegou em mim, tá? E isso considerando que a katana é uma espada mais curta, tá? Se fosse um sabre europeu que acaba tendo um pouco mais de lâmina, eu consigo atingir essa mão do meu adversário a uma distância mais segura ainda, né? Então isso faz com que essa arma de corte ela consiga atingir a mão ou o antebraço do meu adversário e provavelmente amputar essa mão ou causar um ferimento muito grave nesse braço, desarmando o meu adversário antes que a ponta dele chegue até meu corpo. Então, o usuário dessa espada, que tem um perfil voltado apenas para estocada, precisa de uma lâmina muito grande, né? E ainda assim ele precisa se comprometer mais, ele precisa chegar mais próximo do adversário para conseguir trazer essa lâmina até o corpo do tronco do adversário. Enquanto que a espada de corte, ela pode atacar de uma distância mais segura, né? Atingindo a mão, o antebraço, ou talvez até mesmo a perna do adversário. Então, apesar de, por exemplo, nesse caso aqui a katana ser uma espada com uma lâmina mais curta, o alvo dela está muito mais fácil de ser atingido, ele está muito mais avançado, no caso de alguém que esteja com o braço esticado, com uma rapieira, por exemplo. O alvo está aqui, enquanto que o alvo da rapieira está aqui. Então, a gente tem aqui meio metro de distância, praticamente, que o indivíduo com a rapieira, por exemplo, ele precisa cobrir essa distância para conseguir chegar com a ponta até o corpo, enquanto que a outra espada consegue com um pouco mais de facilidade atingir a mão, o braço daquele usuário da espada voltada apenas para a estocada, tá? Então, basicamente por isso que a maior parte das espadas mantém capacidade tanto de estocada quanto de corte para conseguir estocar no corpo e cortar, se necessário, um braço, antebraço ou mão, tá? E poucas são os exemplos de espadas voltadas apenas para estocada. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.